Olá, tenha um excelente e abençoado dia, debaixo da potente mão do nosso Pai Celestial, a mão que rege a história, a mão que guia os detalhes deste mundo, a mão que remove reis e estabelece reis. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que faz tudo conforme lhe apraz e lhe agrada. E agora nós vamos chegar nesta fase interessantíssima das Escrituras, a história do povo de Israel, e vamos estudar um novo líder, um novo herói da fé. Nós começamos lá os podcasts lá atrás, eu estava me recordando ontem, em 22 de abril, nós começamos falando de heróis da fé. E de lá de Hebreus 11 eu saltei para os heróis, para o início da Bíblia. Fomos falando de cada característica de cada um deles, cada personagem, porque a Bíblia diz, Romanos 15:4, um texto que elucida muito o porquê estudar a Bíblia, o porquê você deve ler, meditar, estudar, entender. Romanos 15:4, o apóstolo São Paulo escreve o seguinte: porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então, a Bíblia tem ensino desde lá do Gênesis 1:1. Tem ensinamentos, princípios poderosos. A Bíblia não é um livro místico, a Bíblia é um livro prático, um livro de princípios, de lei, de ordenanças, de princípios que quando você os coloca em prática, eles funcionam na sua vida, funcionam na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Funciona até naqueles que não temem a Deus, porque princípio é lei, princípio é fundamento. E aqui chegando na vida de Josué, eu quero fazer a leitura para você de Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, começando aqui a jornada dele. Diz assim o texto, o registro bíblico: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, sucessor de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Algumas coisas me chamam a atenção nesses dois versos aqui. Primeiro que me chama a atenção é o fato de Deus vir para Josué e dizer o óbvio. O óbvio. Veja como ele fala com Josué. Meu servo Moisés é morto, está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Então, quando Deus diz assim, meu servo Moisés é morto, meu servo Moisés é morto, Deus está querendo dizer assim, olha, eu estou consciente do que está acontecendo. Eu não estou, eu não perdi a mão da história. Eu não perdi a mão da história. Eu estou ciente, consciente do que está acontecendo. Quando ele diz essa frase, meu servo Moisés é morto, ele está querendo dizer exatamente isto. Estou comandando a história, não perdi a mão da história. E aí ele diz, agora chegou a sua hora. Então Deus vem aqui e diz o seguinte, eu sei o momento que estamos vivendo e agora é o seu momento, agora é a sua hora. Porque se você olhar para a história que você acompanhou comigo lá atrás, e você olhar os versículos finais desde o capítulo 31 de Deuteronômio, você vê que Deus escolhe Josué e Moisés também escolhe Josué. Então já era certo que ele seria o sucessor de Moisés. Já estava claro. Moisés já havia falado isso, já havia honrado ele diante de todo o povo, já havia anunciado isso, estava tudo certo. Então uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que é algumas lições desse grande líder que foi Josué. Ele foi um gigante também. Para pegar uma sucessão dessa não foi fácil. Imagine você suceder um líder que
que guiou o povo no meio das maiores escassez e crises durante 40 anos, e você assumi-los agora para a responsabilidade de ir para a etapa final da jornada, que era entrar na Terra Prometida. Então, a primeira lição que eu vejo na vida de Josué aqui é que nós precisamos permanecer obedientes às ordens de Deus. Josué nunca tentou suceder Moisés antes do tempo. Ele ficou aguardando o tempo certo. Mesmo quando Moisés estava idoso já, 110, 100 anos, 120 anos, ele ficou lá dele, aguardando. Ele não antecipou as coisas. Ele, por mais que ele sabia algumas coisas, já tinha liderança, já tinha reconhecimento, ele esperou até chegar o tempo dele. Da mesma forma que Davi também, você vai ver lá na frente, aguardou o momento de assumir o reinado no lugar de Saul. Ele não antecipou as coisas. Então, eu quero dizer para você que tudo tem o teu tempo na vida. Com isso eu aprendo com Josué que tudo, diz o sábio Salomão em Eclesiastes, né? Para tudo tem o seu tempo certo na vida, o tempo exato de acontecer as coisas. Segundo princípio que eu vejo na vida de Josué, que na introdução ainda, né? Saber esperar. Ele permaneceu obediente às ordens de Deus, ele só foi a hora que Deus mandou ele ir, ele soube esperar, ele aguardou o sinal verde de Deus. E a terceira foi a lição de ao longo da sua jornada, ele fez tudo o que a situação exigia. Ele assumiu rigorosamente riscos e questionou muitas vezes, perguntando para o povo. E agora você vai notar nessa jornada olhando para a vida deste herói da fé, Josué, a diferença de liderança dele para com Moisés. Enquanto Moisés foi um líder diplomático, um pastorzão, aquele cara que cuidou, aquele cara que guiou o povo, aquele cara que teve paciência, né? A Bíblia diz que ele foi o homem mais paciente de toda a terra. O estilo de liderança de Josué foi diferente. Josué era uma outra situação. Ele era um guerreiro, um general de guerra. Enquanto foi o pai daquela geração, Josué não era pai. Josué estava firmado num propósito. Então, nós precisamos entender que líderes são diferentes e nós precisamos nos adaptar às novas lideranças que Deus levanta e também nos adaptar a aguardar o tempo certo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Não antecipe as coisas na sua vida. Espere o momento certo. Espere o sinal verde de Deus. Espere a validação de Deus. A palavra de Deus lá em Provérbios tem um texto que diz assim, que a herança tomada antes do tempo, no fim não será abençoada. Então Josué esperou o momento certo, Josué permaneceu obediente às ordens de Deus, ele assumiu riscos, conforme a situação exigia, ele foi assumindo riscos. Então ele foi um general de guerra, alguém que Deus usou para implantar uma nova cultura. Com ele, com Josué, Deus, ele não abandona os princípios, mas ele orienta o povo a usar uma nova cultura. Vamos juntos nessa jornada com Josué, este herói, este maravilhoso líder, e ele vai ser um encorajamento para a nova liderança, para líderes da segunda geração, que talvez você seja, eu também sou, e Deus vai falar muito conosco através deste herói. Portanto, Deus é consciente do tempo, Deus conhece o momento certo. Ele diz, Moisés, meu servo, é morto. Chegou a hora de você conduzir estes israelitas para todo o que está à frente dele. Tem uma nova jornada à sua frente, tem uma nova lições novas, projetos novos. Deus tem coisas novas para você. O ano está ainda começando, tem muita coisa para acontecer. Esteja atento e vamos juntos nessa jornada agora liderados por Josué e os princípios que ele aprendeu e estabeleceu na sua vida. Tenha e faça um excelente dia, um excelente ano, em nome de Jesus. Pai Celestial, que a tua bênção
o teu controle, a tua graça, o teu poder flua sobre nós, nos levando a pastos verdejantes e águas tranquilas, por amor ao teu nome, em nome de Jesus. Amém.